você veio buscar, você vai levar para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele tem algo novo para as nossas vidas, através da vida da nossa irmã também, em nome de Jesus. Amém? Tá tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar? Pai Santo, bendito e eterno, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da nossa irmã Luciana diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tome ela em Suas mãos, Senhor amado, aquilo que o Senhor, Espírito Santo, tem colocado sobre a sua vida, ó Deus, que ela saiba traduzir, Deus, em palavras para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda, Deus, tudo que é dela, Senhor amado, a sua família, Senhor, o seu esposo que se encontra viajando, em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigada. Paz do Senhor, amém? Hoje o Senhor Jesus quer nos ensinar, através da palavra, a fazer um milagre. Quem aí quer aprender a fazer um milagre? Todo mundo? Hoje todos nós que estamos aqui, todos que prestarem atenção na palavra, vão sair aptos a fazer um poderoso milagre. Uau! Né? Quem aí quer sair fazendo milagre? E esse milagre é um milagre muito poderoso que a gente vai aprender a fazer hoje. Não é uma aula de... Não é uma aula de milagre, mas o Senhor Jesus hoje vai nos ensinar a fazer um milagre. Esse milagre que nós hoje vamos aprender a fazer se chama generosidade. É um milagre. O poder, o nome da palavra de hoje é o poder milagroso da generosidade. Achavam que a gente ia sair daqui soltando raio, né? De cura, não é? Raio de bênção. Recebe a cura. Não. Hoje o Senhor quer nos mostrar o milagre que se chama generosidade. Quero que os irmãos abram, por favor, em João, capítulo 6, versículo 1. Amém? Vamos ler juntos. João, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? O que a gente aprende com Jesus nessa passagem? Qual era o objetivo desse milagre
que foi feito aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. O objetivo do milagre não era impressionar pela mágica física da multiplicação. O objetivo desse milagre não era para que todo mundo falasse, nossa, como assim? 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens. O objetivo desse milagre não era impressionar pela mágica física, né? De 5 pães e 2 peixes alimentarem 5.000 pessoas. O objetivo não era esse. Não era um milagre visível, não era o que estava sendo visto ali. O objetivo era mostrar o poder que há em ser generoso. O objetivo desse milagre, o Jesus, quando ele planejou, e ali na palavra diz que ele já sabia o que ele ia fazer, ele queria mostrar que esse milagre não se tratava de um show, de um espetáculo de mágica, que você pega 5 e alimenta 5.000. 5 pães alimentam 5.000 pessoas. Ele quis mostrar ali que o milagre, esse milagre era a generosidade. Ele quis ensinar ao povo o poder que há em ser generoso. Jesus multiplicou para mostrar que mesmo o pouco que temos é o suficiente para muitos. E às vezes a gente acha que o nosso pouco não vai ser suficiente nem para a gente mesmo. E aí o que a gente acha? A gente fala, nossa, mas eu tenho tão pouco, nem para mim está dando, quanto mais para o próximo. Eu já tenho tão pouquinho, então meu pouco não vai fazer diferença para o próximo, para quem está do meu lado. Então deixa eu guardar. Ou, esse pouco que eu tenho é para hoje. O que eu vou fazer amanhã se eu repartir o que eu tenho para hoje? Eu tenho que guardar para amanhã, eu não sei o dia de amanhã. E aí, às vezes, a gente acha que é tão pouco que a gente tem, que a gente não acredita no poder da generosidade, da multiplicação que há em nossas mãos, mesmo com o pouco. E quando eu falo de pouco, irmãos, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de recursos financeiros, mas eu estou falando de atenção, eu estou falando de tempo, eu estou falando de amor, eu estou falando de carinho. Então, às vezes, a gente acha que o pouco que a gente tem não vai ser suficiente nem para nós, quem dirá para o próximo, para ajudar um próximo. Só que ao invés de você pensar no pouco, pensar que é dinheiro, não, pensa, por exemplo, às vezes a gente acha que o pouco tempo que a gente tem livre não vai fazer diferença na vida do irmão. Não vai, como é que eu vou repartir o meu pouco tempo, meu dia inteirinho ocupado? Eu tenho, às vezes, meia hora do dia sobrando, e quem quer meia hora, né, do meu dia? O que é meia hora do meu dia, diante de tantas coisas que eu fiz, de tantos compromissos? O que é meia hora do meu dia para o meu filho? Né? Tão pouca coisa. É melhor eu nem dar meia hora, porque é tão pouco. Mas eu só tenho tempo para uma ligação, mas vou fazer só uma ligação? Para quê? E aí, às vezes, a gente acha que é tão pouco a atenção, mas eu não vou conseguir dar a atenção que aquela pessoa precisa, então eu nem vou tocar no assunto. E aí a gente vai se reservando e vai guardando, achando que o pouquinho que a gente tem não é o suficiente para repartir. E a gente acha que não é nem o suficiente para a gente, quanto mais para repartir. E aí a gente vai acabando se tornando egoístas. Porque o Senhor mostra nessa passagem que o mais importante não é a quantidade que a gente tem em mãos. O Senhor mostra nessa passagem que o que importa é a intenção do nosso coração. Mesmo que eu tenha pouquinho, se o pouquinho que eu tenho eu dividir, a minha intenção do meu coração é dividir, é aí que mora o segredo do milagre. É a generosidade, é o coração disposto a dividir. Seja dinheiro, seja tempo, seja comida, seja roupa, seja carinho, seja atenção, seja inteligência, seja estudo, seja o que for. Seja fiel no pouco e no muito eu lhe colocarei. Mesmo que a gente fale, mas o que eu sei é pouco, como é que eu vou dividir o pouco que eu sei? O pouco que você sabe nas mãos do Senhor se torna muito. O pouco que eu tenho nas mãos do Senhor se torna muito. Se o meu coração está realmente disposto a disponibilizar o pouco que eu tenho, o Senhor multiplica. E o Senhor faz ser suficiente, não só para você, mas para todos aqueles que se dispuserem.
Só que a gente não consegue ver isso com os nossos olhos, porque a gente vê com os nossos olhos carnais. E isso é uma visão totalmente espiritual, irmãos. Isso é uma visão totalmente espiritual. Nós temos que enxergar com os olhos espirituais, além daquilo que eu posso ver, da minha limitação. Mas o que eu tenho, esse dinheiro que eu tenho não é suficiente para mim, não vai ajudar em nada. Meu irmão está com uma dívida gigantesca. O que eu tenho para dividir não vai ajudar em nada. Vai. Porque quem multiplica não é você. Quem multiplica não sou eu. Quem multiplica não é quem recebe. É o Senhor que faz multiplicar. E faz render. E faz prosperar. No versículo 5, olha o que está escrito lá no versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha a preocupação de Jesus. Qual era a preocupação de Jesus? Era de alimentar o próximo. Ele podia se preocupar: onde eu vou me colocar para falar para todo mundo? Onde a gente vai pôr esse pessoal para sentar? Será que a gente consegue um ar-condicionado? Será que a gente vai conseguir cadeiras? Jesus viu a multidão vindo a ele, a preocupação dele não era de o que eu vou falar para esse povo, o que eu vou pregar, o que eu vou impor para esse povo, o que eu vou mandar eles fazerem ou desmandar. A preocupação dele ao ver um povo vindo ao encontro dele era: o que a gente vai fazer para alimentar eles? E é dessa forma que a gente tem que se portar perante o nosso próximo vindo em nossa direção. O que eu vou fazer para alimentar ele? O que eu posso fazer? O primeiro pensamento dele era isso. O primeiro pensamento dele não foi: lá vem a galera pedir de novo, né? Porque aqui na palavra diz que onde ele ia, a multidão seguia ele. Onde ele ia, povo atrás. Ele era homem, ele se fez homem, né? Jesus se fez homem. E aí você imagina onde você vai, você olha atrás, 5.000 pessoas atrás de você. Legal, né? Se imagina na situação. Ao invés dele murmurar, dele falar de novo, esse pessoal atrás de mim, o que eu vou falar agora? Eu já falei tanta coisa, não tem mais nada para falar para eles. Lá vem eles me pedir coisa de novo. Não, ele pensou: o que eu posso fazer? Como que eu vou alimentar esse povo? E é assim que a gente tem que se portar quando a gente vê o próximo vindo até nós. E o próximo não é o irmão que está aí na sua cadeira do seu lado. Não é só ele que está aí do seu lado. O próximo é aquele que está lá na rua, que aos meus olhos humanos e no meu coração não merece a minha atenção. O próximo é aquele que não tem nada de atrativo para mim. Ele é o meu próximo. Ele é o meu próximo. O meu próximo é aquele que não tem nada de atrativo para mim. E que se eu ajudar ele, eu não vou ter nada em troca. E aí, ser generoso nessa situação é muito mais difícil, irmãos. Porque é muito fácil a gente ser generoso com quem a gente ama. Só que com quem a gente ama, a gente não é generoso, a gente é bondoso. Se eu ajudo a quem eu amo, eu estou sendo bondosa com quem eu amo. Ser generoso é repartir com aquele que não tem nada para te dar em troca. Porque se eu estou ajudando alguém a quem eu amo, eu sei que vai ter alguma coisa em troca para mim. Vai ter o amor em troca, vai ter a atenção em troca, nós temos um relacionamento. Eu estou mantendo aquela relação. Então isso é ser bondoso. Com quem eu amo, eu sou bondoso. Com o outro que não tem nada para me dar em troca, com ele eu sou generoso. Porque eu estou dando sem esperar. Versículos 6 e 7. Vamos ler de novo, versículos 6 e 7. Diz assim, que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O que o Senhor mostra nesse versículo aqui? Que não é o dinheiro que garante a multiplicação. Não é o dinheiro, não são os recursos que garantem o milagre da multiplicação. O que garante o milagre da multiplicação é a generosidade. Não é o quanto você tem disponível. Porque aqui Filipe falou: o que a gente tem, os 200 denários, não dá para comprar alimento para todo mundo. E aí o Senhor mostra que não é o dinheiro. Não é a quantidade, não é valor, não é moeda, não é medida de tempo.
Não é isso que determina a grandiosidade da multiplicação, a grandiosidade do milagre. O milagre aqui foi feito com dinheiro? Ele multiplicou o dinheiro, Jesus? De 200 denários virou 200.000 denários? O que ele multiplicou? Os pães e os peixes. Isso quer dizer que não é o teu dinheiro que vai ser multiplicado. Isso quer dizer que não é o recurso que vai ser multiplicado. Isso quer dizer que é o que você disponibilizar é que vai ser multiplicado. Jesus não multiplicou dinheiro. Ele não multiplica dinheiro. O Senhor não multiplica dinheiro. Versículo 9. Diz assim: aqui está um rapaz, né? Então André falou, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele podia ter pensado, mas o que eu tenho é tão pouco, não dá nem para mim. Acho que eu nem vou oferecer, né? Porque não dá para mim, que vergonha, né? Chegar e falar, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Ele podia ter pensado assim, eu não vou oferecer, é tão pouco que eu tenho. Mas ele simplesmente ofereceu. E coube a quem fazer o milagre? A ele? Foi ele que multiplicou? Foi Jesus. Assim, dessa forma, acontece com a gente. Não cabe a nós entender como é que aquilo vai ser multiplicado. Cabe a nós disponibilizar. Porque muitas vezes o que para a gente é pouco, o Senhor faz tornar-se muito. E não é um muito de exagero, de sobrar. O muito que é o necessário o suficiente para cumprir aquela situação. Para resolver aquele problema naquela hora. Se esse cara não tivesse disponibilizado os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus não ia conseguir fazer o milagre. Ele poderia, lógico que Jesus faria o que ele quisesse, mas assim, ele não teria o que multiplicar. E da mesma forma, Jesus faz o milagre a partir da generosidade dele. Jesus fez o milagre a partir da generosidade desse homem. E hoje é da mesma forma. Jesus faz o milagre a partir da generosidade de quem? Dos anjos. Jesus faz o milagre a partir da generosidade de quem, irmãos? Nossa, nós somos instrumentos da realização dos milagres do Senhor nessa terra. O Senhor realiza os milagres dele de multiplicação através da nossa generosidade. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério, porque Jesus não vai pôr a mão na conta bancária do irmão que está negativo e multiplicar e encher de dinheiro. Não vai colocar a mão dele no armário do irmão que não tem o que comer e colocar a comida ali dentro. Não vai. Porque ele precisa do quê? Ele precisa de 5 pães e 2 peixinhos para poder, de alguém que tenha 5 pães e 2 peixinhos, que disponibilize esses 5 pães e 2 peixinhos para ele multiplicar para os 5.000. Ele precisava de alguém que disponibilizasse alguma coisa ali na hora. E ele continua precisando de alguém que disponibilize 5 pães e 2 peixinhos. Mesmo que os 5 pães e 2 peixinhos aos nossos olhos humanos não sirvam para nada. Sejam insuficientes. Jesus ainda hoje atua dessa forma. Jesus ainda hoje precisa que nós disponibilizemos o pouco que temos para que Ele faça um milagre. Se nós que somos casa do Pai, se nós que somos arautos do Evangelho, se nós que somos embaixadores de Cristo nessa terra, não disponibilizarmos o pouco que a gente tem, Ele não vai conseguir fazer milagre. Ele não vai operar milagre. Vocês entenderam como é muito complexo e como é séria essa responsabilidade que nós temos? De sermos agentes do milagre do Senhor nessa terra? É muito sério isso. Porque muitas vezes a gente pode pensar, mas se eu não fizer, alguém faz. Não é? Ah, mas alguém vai dar um jeito. Alguém vai dar um jeito. E a gente vai só se esquivando, né? Não, mas alguém vai lá e alguém vai fazer, né? Sempre tem alguém que faz. E o Senhor
mostra que Ele precisa de nós para operar os milagres dele nessa terra, irmãos. Não adianta a gente se esquivar, não adianta a gente fugir. Por pior que seja a nossa situação, o Senhor precisa de nós. E aí vem um alerta também, que por pior que seja a nossa situação, a gente não pode se colocar numa situação de vítima e de apenas ficar esperando um milagre. Nós também, por menos que a gente tenha, por pior que seja a nossa situação, por mais apertado que seja, nós também somos agentes de milagre na vida do nosso irmão. Mas, Lu, eu não tenho R$1 no meu bolso, minha despensa está vazia. Você tem amor, você tem carinho, você tem tempo. Nem todo mundo precisa só de dinheiro. Às vezes uma pessoa precisa de uma ligação, precisa de um carinho, de uma palavra. E a gente às vezes se prende que a pessoa precisa de dinheiro, e não é dinheiro. Aqui na palavra mostrou que não é dinheiro que precisava. Precisava de generosidade para que houvesse a multiplicação. E a gente também pode disponibilizar, por pior que seja a sua situação, você pode disponibilizar um tempo, um pouquinho do seu tempo para alguém. Você pode disponibilizar um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua atenção. Isso não é peso para ninguém. E aí eu fico imaginando nesse momento, quando ele multiplicou, quando esse jovem disponibilizou o que ele tinha para Jesus multiplicar, e Jesus multiplicou, eu fico imaginando que se foi assim. Eles olhavam e falavam, você acredita em Jesus? Acredito. Então você pode comer. Você acredita em Jesus? Não sei, estou vindo aqui pela primeira vez ver esse cara falar. Então você não pode comer. Daqui seu pão, passa para quem acredita em Jesus. Vocês acham que foi assim? Acho que não, né? Todos os que estavam lá se beneficiaram do milagre. Da mesma forma, quando nós nos dispusermos para sermos agente de milagre para outras pessoas, a gente não tem que olhar, mas ele merece, mas ele não merece que eu seja um agente de milagre na vida dele. Porque ele não conhece Jesus, ele é ímpio, ele é do mundo. E aí a gente vai só... A igreja que tem o papel de acolher, faz o quê? Afasta, separa. Quem é crente, quem é do mundo. Mas porque eu sou os ímpios e os cristãos. Eu tenho certeza absoluta que todos os que estavam lá, por mais que nunca tinham visto Jesus, por mais que não acreditassem, foram beneficiados da generosidade, foram beneficiados do milagre. E é dessa forma que nós temos que agir, irmãos. A gente tem que ajudar quem está perto, tem que ajudar os irmãos que estão na igreja, a gente tem que ajudar. Mas a gente não tem que colocar a nossa métrica assim, não, eu só ajudo porque é da igreja, porque conhece, porque aceita Jesus. Aquele lá, que não é da mesma religião que eu, que não, aquele lá não merece. Não é assim não. Jesus não foi assim. Com quem que Jesus se assentou? Aonde estava Jesus? Todas as vezes que Jesus saía, que ele visitava as casas, ele estava na casa de quem? Dos republicanos, dos fariseus. Ele estava ele estava conversando com prostitutas. Ele é o nosso exemplo de que a maior generosidade nossa, a gente tem que ajudar quem está perto, óbvio, mas a gente não tem que fazer dissensão e separar. Esse eu ajudo porque é crente, esse eu não ajudo porque não é crente. Esse eu converso porque é crente, eu não vou conversar com você que você é ímpio, você é do mundo. Não vou dar para quê meu carinho? Eu vou dar minha atenção para quem conhece meu Jesus. E o Senhor veio para quem estava saudável, para quem estava doente. O Senhor veio para quem? Vamos lembrar, amém? Vamos lembrar disso sempre. E aí, vamos ver o versículo 12, disse assim, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Depois que todo mundo recebeu o suficiente para comer, ou foi o suficiente para estocar? Foi para estocar e levar para casa? Cada um levou uma sacolinha? O que quer dizer o quê? Que nós temos que repartir para o momento, que nós temos que distribuir e ser generoso para aquele momento, mas que aquele momento passa e aí vai ter outro momento, não vai? E a fome vai apertar de novo, não vai? Aqui na palavra diz que eles comeram e se saciaram e nunca mais precisaram comer na vida. O problema foi resolvido ali.
Resolveu-se o problema da hora. No dia seguinte, todos aqueles homens estavam com fome novamente. No dia seguinte que a gente ajuda alguém, que a gente é generoso com alguém, a pessoa volta a ter a mesma necessidade ou outras necessidades. Não é uma grana que dá, não é um dia, uma atenção, não é uma vez no mês que você faz uma visita, não é uma ligação a cada 2 meses. A generosidade tem que ser um ato constante. Tem que ser uma prática da nossa vida. Tem que ser uma prática. E é muito triste quando você começa a praticar a generosidade de uma certa forma e às vezes você não consegue mais praticar por falta de recursos. É muito difícil isso. Porque a gente que já passou por provações, e nesse caso eu falo sobre provações financeiras, como eu passei no ano passado, e que não tinha para pôr dentro de casa, para mim era uma das coisas, para mim a coisa mais difícil. Tinham 2 coisas que me assolavam quando a gente passou necessidades financeiras no ano passado. E as 2 principais dificuldades que eu tinha era uma, de ver faltar dentro de casa, de não ter as condições que eu tinha antigamente. E a outra era de eu ver que eu não podia ajudar ninguém. E aquilo ia me confrontando, e eu falava assim, mas como é que eu posso estar incomodada de não ajudar o outro se eu também não, eu tenho que me preocupar com as minhas contas que eu não estou pagando? Eu tenho que me preocupar, né? A minha carne pensava assim, mas eu estou sem pagar a conta e eu estou preocupada com o outro que não tem. Então ficava aquela coisa da carne e o espírito, sabe? Tipo, não, mas você não tem nem para pagar a sua conta de luz, como é que você quer ajudar o outro a... E foi aí que eu percebi que uma das maiores dificuldades minhas da minha vida foi não poder ajudar, não poder ajudar o outro. Quando eu sou privada de ajudar, para mim é muito difícil. Só que isso não foi fácil de identificar. Para mim era um conflito. Eu falava, mas como é que eu estou preocupada com os outros se eu não tenho na minha casa? E isso não é fácil, irmãos. Não é fácil. É quando a gente vive o conflito da carne com o espírito. E aí, no versículo 12, o Senhor também nos alerta que ser generoso não quer dizer esbanjar. Ele fala aqui, ó, que nada seja desperdiçado. Nós temos que ser generosos com cautela. Que nada seja desperdiçado. Nós temos que ser sábios também. De onde direcionar, para onde direcionar a nossa generosidade, de como ajudar. Amém? Versículo 15 diz assim, já estou terminando. Versículo 15 diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus operou o milagre naquele lugar. A hora que ele viu que eles já estavam querendo exaltar demais ele, o que ele fez? Rua. Jesus fugia dos reconhecimentos. Jesus, se ele via que iam começar a exaltar demais dele, ele caia fora. E a gente, da mesma forma, a gente não deve procurar reconhecimento por nossa generosidade. A gente não tem que esperar reconhecimento da generosidade. Só que eu e você, eu também, principalmente, todos nós, quando a gente ajuda alguém, o que a gente fala? A gente espera? Que a pessoa faça o quê? Obrigado, nossa, muito obrigado, nossa, abraça, beijo o pé, nossa, eu te dou lá, eu tenho uma foto sua na minha casa, todo dia de manhã eu te dou um beijo, porque tudo que você fez... Não é assim que a gente espera? A gente espera que a gente seja, para o resto da vida, né, idolatrado pela pessoa que a gente ajudou. E o Senhor Jesus mostrou... Senhor Jesus, não é eu nem você, tá? O Senhor Jesus terminou o milagre, o que ele fez? Saiu do foco. O que eu e você temos que fazer quando a gente é generoso, quando a gente ajuda alguém? Está aqui, Deus abençoe e sai do foco. A palavra do Senhor diz que quem busca reconhecimento perante os homens já terá o seu reconhecimento dado. Não tem mais o que... Se você busca o seu reconhecimento perante os homens, você já tem o seu reconhecimento dado. Você não precisa do reconhecimento de Deus. Ser generoso é aquilo que o que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Ajudou financeiramente, emocionalmente,
ajudou alguém, foi generoso com alguém, que Deus te abençoe, que você faça bom uso, tal. Ai, muito obrigado. Amém. Não fique esperando louros e fogos. Não busque o reconhecimento da sua generosidade, porque aí não é generosidade. Aí é um alimento do nosso ego. Aí eu estou alimentando o meu ego porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu sou muito generoso, porque eu sou muito de Deus, eu sou muito usado por Deus, entendeu? Eu sou uma pessoa assim que, olha, igual a mim, que olha, que se eu... tá para nascer alguém que é tão generoso como eu, tão legal. A gente não tem que buscar reconhecimento da nossa generosidade, irmãos. E nem aquela coisa tipo, você vê como que é o ser humano? Eu ajudei. Quando precisou, quem é que estava lá? Eu. Quando tinha, não sei quem que deu? Eu. Fui eu. E agora, o que eu tenho de volta? Olha isso, é isso que eu tenho de volta. Mas é bom, a gente aprende, quanto mais, né, a gente faz. É bom para aprender, para não ser mais assim. Quem nunca fez isso, vai? Quem nunca ajudou, esperou reconhecimento, não teve reconhecimento, aí, tá vendo? É isso que dá. A gente fica esperando. E quando a gente fica esperando, não é generosidade. Generosidade é quando você entrega. Entreguei, é teu, tchau. Pronto, entreguei. Se você espera alguma coisa em troca, não é generosidade. E não estou apontando o dedo, não. Eu só estou orientando para quando você for ser generoso com alguém, já se exercita assim, eu não vou esperar nada em troca. Eu não vou. Não vou, amém. Que faça bom uso. E sabe aquela coisa tipo assim, mas você vai dar isso? Porque aí você vai dar, né? Você vai ajudar, ou você vai dar atenção, ou você vai conversar, vai falar, não adianta nada. Aí vem aquele do seu lado e fala, você não vai adiantar nada, porque esse dinheiro que você vai dar para ele, você sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro, né? E não adianta nada você conversar com ele, porque você sabe que entra por aqui e sai por ali. E você vai de novo? Vai ajudar de novo? Sempre tem alguém que vem do nosso lado e fala, não fala? Não tem? Quando a gente faz, a gente tem que fazer. E o que ele vai fazer com o dinheiro, vai deixar de fazer, é problema de quem? Se ele vai dar ouvido ou não vai dar ouvido, o problema é de quem? A gente tem que fazer a nossa parte. Dar a atenção, dar carinho, dar amor, dar cuidado. Tem que entregar e fazer. A generosidade é aquilo que a gente falou no começo. Ela é diferente de agradar. Quando você é generoso, você não está agradando. Quando você está agradando, você não é generoso. As coisas não caminham juntas. Agradar é quem você ama. Ser generoso é quem não te dá nada em troca. Ser generoso é dar, entregar e deixar. Ser generoso é ir além do suficiente. Irmãos, a generosidade faz milagres. Ela é um meio de ação de Deus entre nós. Que a gente possa hoje sair daqui, irmãos, como novos aprendizes de milagres. Nós aprendemos hoje a fazer um milagre. E não é uma poção mágica, não tem receita, não é um bolo, né? Uma receita de bolo que você faz, põe no forno, não. O Senhor nos ensinou hoje que nós podemos fazer um milagre a qualquer momento. A qualquer momento eu posso ser um agente de milagres na mão do Senhor. Basta eu estar disposto a entregar o pouco que eu tenho para que o Senhor transforme aquele pouco em muito para outros. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e glorificar o Seu nome e Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de aprender um pouco mais sobre Ti, Deus.
Em nome de Jesus, nessa noite nós queremos pedir que o Senhor possa encontrar terra fértil em nossos corações e que a palavra que o Senhor nos deu, que caia assim nesse solo fértil, que venha dar fruto, Senhor. Que nós possamos identificar oportunidades onde possamos ser generosos. Que nós possamos olhar para dentro de nós e avaliar o que há dentro de nós que pode ser transmitido como objeto de generosidade. Que nós possamos identificar aquilo que há em nós que pode ser multiplicado e que pode abençoar outras vidas. Que seja o nosso tempo, que seja o nosso carinho, que sejam nossos recursos, que sejam os nossos dons, que nós possamos disponibilizar aquilo que temos, mesmo que seja pouco, para que o Senhor venha torná-lo muito e que o Senhor venha abençoar vidas através do pouco que temos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade e peço que o seu Santo Espírito não se afaste de nós e que nós possamos sempre trazer à mente e trazer à memória a palavra de hoje e que possamos ser generosos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.